Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, momentos, tudo aquilo que eu vou vivendo e que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha ser, experimentar e adquirir conhecimento. E hoje eu estava meditando sobre o princípio de tudo. E quando nós analisamos o princípio das coisas, como as coisas elas surgem, como elas nascem, a gente chega à conclusão que tudo é mental. E que infelizmente o homem usa de uma maneira muito equivocada, de uma maneira errônea, o princípio de tudo. Porque a partir do momento que o homem ele foca o seu desejo naquilo que ele não quer que aconteça, é exatamente isso que vai acontecer. Então nós devemos a cada dia policiar o nosso pensamento e trabalharmos com o poder mental. E o poder mental reside exatamente na seguinte questão: o que é que eu desejo, o que é que eu quero da vida, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero manifestar. Baseado no meu desejo, na minha vontade, eu vou criar a imagem e a imagem vai produzir ação. Independente do que você deseja na vida, possa ser algo muito grandioso ou algo pequeno, mas o que vai fazer a manifestação disso acontecer é a sua fé. E a fé nada mais é do que a lei da atração. A gente ouve falar muito em lei da atração, a gente ouve falar muito em atrair aquilo que você deseja, em você conseguir para a sua vida aquilo que você pensa, mas é impossível para o homem realizar alguma coisa que ele não acredita. É impossível para o homem fazer alguma coisa onde ele duvida que ele possa ter a capacidade de fazer. Então a fé, ela está exatamente na convicção de você fazer coisas que aparentemente é impossível, coisas que muitas pessoas falam para você: olha, você não consegue, mas você tem fé. A fé é uma crença inabalável no grande Criador do Universo e uma fé e uma crença inabalável em você. Quando nós acreditamos que nós somos capazes de fazer aquilo que a gente acredita que nós somos capazes, independente que a gente tenha uma validação externa ou não, que outras pessoas atribuam a nós a qualificação, ou autoridade ou poder de realizar determinadas coisas, se a gente não precisa dessa validação externa, a gente vai lá e faz. Mas o que acontece com as pessoas, em uma grande parte, é que as pessoas elas se sentem intimidadas com a resposta, elas se sentem intimidadas com o pensamento dos outros. Ou seja, geralmente as pessoas praticam alguma coisa na vida ou elas desenvolvem alguma atividade baseados no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar em relação a ela. A gente às vezes não quer parecer ridículo, a gente não quer ser vaiado, a gente tem medo de perder, a gente tem medo de não dar certo, quando na verdade nós deveríamos ter a seguinte consciência: tudo aquilo que é manifestado na nossa mente é porque já existe ou virá a existir. Nada que o grande Criador do Universo nos conceda a possibilidade da gente pensar, da gente visualizar, isso é impossível de ser feito, de ser criado. Mas o que é que acontece? Se eu recebo hoje um insight, se eu tenho hoje uma ideia abençoada pelo grande Criador do Universo, essa ideia ela vem na minha mente, aflora, eu começo a pensar na realização dessa coisa todo dia. Mas eu não manifesto isso em termos de ações, em termos de matéria no plano físico. Com certeza virá outra pessoa e irá fazer isso. Por quê? As ideias elas ficam voando, elas ficam flutuando, é como ondas do rádio. Os rádios trabalham com ondas de vibração, frequência. A mesma coisa é a nossa vida. Se nós compreendermos que a frequência que a gente pensa em determinadas coisas faz com que a gente tenha o sucesso, o êxito ou não no acontecimento ou no surgimento dessas coisas, a gente começa a trabalhar o nosso poder mental. E o nosso poder mental reside exatamente nisso. Tudo aquilo que eu faço com constância, eu me torno muito bom. É impossível você praticar alguma coisa durante muitos e muitos dias e você não se tornar excelente naquilo que você faz. Você pode começar a cantar hoje, você ser um cantor muito ruim, mas aí você tem técnicas de aula de canto, você pode procurar um fonoaudiólogo, você vai procurar um professor de música e você vai evoluindo. Então, a questão é a constância. Se eu acredito naquilo que eu desejo, naquilo que eu imagino, eu tenho que buscar meios, alternativas para que eu possa realizar os meus sonhos e os meus desejos. Só que tem pessoas que elas se acovardam, tem pessoas que são medrosas. Por quê? Elas são muito voltadas para a opinião dos outros. E isso é um bloqueio muito grande. Uma mente que ela tem bloqueio, ela não consegue pensar por si só. Uma mente que tem bloqueio, ela não consegue realizar grandes coisas. Então é fundamental que a gente elimine todos os bloqueios
bloqueio de escassez, bloqueio de pobreza, bloqueio de negatividade, e é necessário que a gente alimente a cada dia no nosso jardim mental sementes de plantas que venham nos dar fruto. A gente deve pensar sempre no bem, a gente deve sempre praticar o amor, a gente deve sempre esperar o melhor, e são essas ações que vão reverberar na nossa vida. Jesus Cristo, o grande Messias, ele deixou um legado maravilhoso aqui nessa terra, que é: assim como o homem se vê, assim o homem o é. E aí, você se olha no espelho, qual a imagem que você tem de você? Ontem eu gravei um vídeo sobre autoimagem. A forma que eu acredito que eu seja é muito importante para que eu tenha uma validação externa, porque o mundo não consegue me ver de uma forma que eu não consigo me ver. Então isso é muito mágico, por isso que tem mulheres que elas não são tão bonitas, mas que elas se enxergam bonitas, e aí elas passam a serem um meio de atração, um canal de atração, porque ela se vê bonita, ela se vê inteligente. Então o segredo está no princípio. E se o princípio é mental, chegou o momento da gente desenvolver essa capacidade mental e a cada dia buscar mais o aprendizado, buscar mais o conhecimento, porque eu falo sempre, o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele direciona o ser humano para o caminho do sucesso, da prosperidade e da alegria. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí você fala: Mário, mas o que é a verdade, o que é a mentira? A verdade é tudo aquilo que proporciona, que atrai coisas boas para a sua vida. A mentira, o mal, é tudo aquilo que destrói, é tudo aquilo que proporciona e atrai coisas ruins para a sua vida. Então pega esse código de libertação agora e passa a meditar e refletir sobre ele. O princípio é mental, tudo está na mente. Então aquilo que você cria é uma responsabilidade sua. Sucesso ou fracasso? Pega esse código, abraça para a vida, você é sempre uau. Uau!